Olá, está no ar a 20ª edição do Crítica de Ponta na TV de 2017. Na editoria de gastronomia, a repórter Jaqueline Andrioli traz um comentário sobre o consumo de açaí em Ponta Grossa. Açaí é uma fruta roxa, típica das regiões Norte e Nordeste do Brasil, e que tem se popularizado nas regiões mais frias. Em Ponta Grossa, o número de estabelecimentos que vendem açaí aumentou nos últimos 2 anos. Açaí vem do tupi e significa fruta que chora. O consumo mais típico da fruta é com ela líquida, misturada com farinha de mandioca ou de tapioca. No sul, o consumo é diferente. A polpa da fruta é congelada e batida com xarope de guaraná, o que forma uma textura de sorvete. Em Ponta Grossa, os cafés foram os primeiros a colocar o açaí no cardápio. Um exemplo deles é o Café Maria e o Cine Café. Os primeiros locais específicos que vendem açaí em Ponta Grossa foram abertos em 2016. Entre eles está a loja Nosso Açaí. Outra loja recente é a franquia Maria Açaí, localizada no Shopping Paládio de Ponta Grossa. O preço médio da tigela de açaí é de R$10. Em comemoração ao aniversário da cidade, o repórter Nicolas Ribeiro traz na editoria de Espaços Públicos uma crítica sobre a história do Ponto Azul. Neste final de semana, Ponta Grossa completa seus 194 anos e durante essa trajetória, muitos locais marcaram a história da cidade, que é o caso do Ponto Azul, que foi criado nos anos 1950 para servir como um pequeno terminal. Além de servir para o transporte público da cidade, o Ponto Azul contava com lanchonetes e também com engraxates. O local foi construído nos anos 1950, mas acabou sendo demolido pela prefeitura nos anos 1970, o que deixou um certo vazio e não ficou nada no local que memorasse o Ponto Azul. Porém, no ano de 2004, a prefeitura construiu um memorial para o Ponto Azul, que é composto basicamente de um obelisco e de um painel que retrata um pouquinho ali de como era o Ponto Azul naquela época. O local conta hoje em dia também com lanchonetes, lembrando um pouquinho daquela trajetória antiga. E também possui alguns banheiros públicos, mas que podem incomodar um pouquinho por causa do mau cheiro. Também, o Ponto Azul possui alguns bancos que ficam em torno do obelisco, só que também pode incomodar em dias de sol, pois o local possui poucas árvores grandes, o que proporciona pouca sombra. Porém, o local ainda se manteve como um lugar de passagem, de caminhos, mantendo um pouco esse caráter do Ponto Azul, que também era um local de passagem. O Memorial do Ponto Azul fica na Praça Barão do Rio Branco. A Associação Avante Fantasma desenvolve desde 2013 o programa Papo de Boteco. Confira a crítica da repórter Júlia Garbelotti na editoria de mídia regional. Com o recente título de campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, o Operário tem aparecido quase todos os dias na mídia local. Mas para quem quer acompanhar mais informações sobre o time e uma análise mais completa dos jogos, pode assistir o programa Papo de Boteco. O programa é semanal e feito pela TV da Associação Avante Fantasma. Ele é apresentado por 5 pessoas que variam de acordo com a edição e em algumas eles trazem os jogadores ou técnico do time. O programa é feito de forma bem descontraída, como se eles estivessem realmente numa mesa de bar. E apesar do assunto principal ser o Operário, eles também trazem informações sobre os outros times paranaenses e o desenrolar dos outros campeonatos. O programa tem em média 1 hora e já está na sua edição número 200, que foi comemorativa do título de campeão. O Papo de Boteco é transmitido ao vivo nas redes sociais, na TV Com de Ponta Grossa e no canal do YouTube da TV Avante Fantasma. Nessa semana aconteceu a Feira do Livro e o 5º Congresso de Educação. Confira a crítica da repórter Elia Almeida na editoria de literatura. Foi encerrado nesta sexta-feira, dia 15, o 5º Congresso de Educação de Ponta Grossa, que tem em sua programação a Feira do Livro. Esse ano, sob o tema Ponta Grossa narra as narrativas de Lobato e Bojunga, o evento aconteceu no Parque Ambiental e não mais no estacionamento da Biblioteca Municipal, como aconteceram nos últimos anos. Quem passou por lá conta que os palcos eram divididos em tendas espalhadas pelo parque e que houveram alguma dificuldade em encontrar espaço de venda de livros, que estava acontecendo dentro da Estação Saudade.
As crianças tinham maior variedade nos títulos e também alguns descontos, mas os adultos, por outro lado, não tinham muitas opções de venda. Alguns autores sequer tinham títulos voltados para o público adulto. Esse ano, a atração principal foi um bate-papo com o autor do livro Dois Irmãos, Humberto Attum, que aconteceu no Colégio Santana. Você confere a cobertura completa do evento no site do Cultura Plural. A repórter Andressa Zafalon fala sobre a proximidade do teatro com o circo na editoria de teatro e traz também uma crítica sobre o circo de Sara, que está em Ponta Grossa. Apesar de não haver consenso de que o circo possui aproximações com o teatro, os dois são modalidades artísticas que estão dentro das linguagens cênicas, que são formas de expressão que necessitam de alguma representação, como a voz, os gestos, o corpo. Além disso, tanto o circo quanto o teatro envolvem música, dança, apresentações de narrativa e contato ao vivo dos artistas com o público. Atualmente, os circos se apropriam dos personagens que são retratados pela mídia na cultura de massa, como os super-heróis da Marvel, por exemplo. Neste caso, os artistas utilizam os mesmos gestos e falas que esses personagens utilizam na mídia. Isso eles fazem para chamar a atenção do público, como o caso do Circo de Sara, que está em Ponta Grossa desde o dia 7 de setembro. A companhia em questão atua no país há mais de 20 anos. Ela percorre todo o país com apresentações de acrobacias, com apresentações dos palhaços e também com a representação desses super-heróis pelos próprios artistas do circo. Apesar de cativar o público infantil com os figurinos expensivos e complexos, a atuação dos personagens, dos artistas, até dos palhaços em si, eles deixam um pouco a desejar, já que parecem ser um pouco forçados e até sem novidade. Também dá para se perceber que há uma certa prioridade na apresentação dos personagens que são retratados pela mídia, até mesmo com relação ao dos próprios palhaços, que são a alma do circo, né, convencionalmente. Já os acrobatas, eles encantam a plateia com o talento que possuem, com a habilidade, né? E isso faz com que a plateia ela se sinta bem ali no momento. Mas o que se percebe hoje em dia é que nesse tipo de atividade cênica, o que vale mais é o figurino. Hoje em dia, as manobras que são realizadas e até as atuações nos picadeiros com relação à qualidade são deixadas para trás, já que o que manda é o figurino e as fantasias que os personagens utilizam. O circo fica na cidade até o dia 17 de setembro. Os espetáculos acontecem às 8h30 da noite e a entrada é a partir de R$ 5,00. Com a chegada da primavera e do verão, o número de frequentadores das cachoeiras e dos rios da região aumenta. Confira a crítica de comportamento da repórter Kathleen Lemes. Basta fazer um dia de sol e calor para as pessoas procurarem atividades ao ar livre. Aqui em Ponta Grossa temos alguns exemplos disso, que são as cachoeiras do Rio São Jorge, Cachoeira da Mariquinha, Buraco do Padre, entre outros. Esses lugares são propícios para atividade como caminhada e rapel. É possível observar que nesses lugares as pessoas geralmente vão em grupos e dificilmente vão sozinhas. Geralmente vão com amigos ou família. É possível observar também a imprudência de alguns visitantes. Por exemplo, na cachoeira do Rio São Jorge, é possível encontrar, vez ou outras, lixo deixados no local. E também a falta de salva-vidas para esses locais é um ponto bastante importante. A partir do momento que as pessoas, mesmo assim, eles se arriscam em locais de mais profundidade. O preço da entrada é entre R$ 5 e R$ 15,00. Ainda sobre o aniversário da cidade, a repórter Bruna Alexandrino traz na editoria de cinema uma crítica sobre a série de vídeos pontagrossense. Na semana de aniversário da cidade, a série Ponta Grossês, da Misto Quente Produções, merece ser relembrada. Os vídeos são curtos, cerca de 2 minutos, e marcam o sotaque e as expressões típicas da região. E apesar de serem de 2014, são muito atuais no cotidiano da cidade. O enredo é baseado no livro Jacu Rabudo, de 2009, que caracterizou algumas expressões da cidade, como ade, da onde, entre outras. No vídeo Serviçama, o personagem é um mecânico que atende ao telefonema, e durante toda a sua conversa é possível ver o pontagrossês estereotipado, com o sotaque carregado e as expressões típicas da região.
E para quem é de fora dos Campos Gerais, às vezes algumas palavras podem demorar a fazer sentido. O Pontagrossês é uma série de vídeos que marca a riqueza do linguajar da região. E no canal da produtora possui apenas 2 edições, mas no canal do Sérgio Barossini, que interpreta alguns personagens de alguns vídeos, é possível ver a série completa. Os vídeos estão disponíveis no canal da Misto Quente Produções. A repórter Gabriela Claire traz uma crítica sobre a banda Duo Strings. Agradando desde adultos dos anos 70 até jovens hipsters, a banda Duo Strings foi criada com o propósito de fazer um som e divertir os amigos dos integrantes Vanessa Moura e Felipe Watanabe. Com apenas 9 meses, a banda começou fazendo covers e tocando em bares e festas da cidade de Piraí do Sul. Hoje, a banda também toca em Ponta Grossa e em Castro, levando o bom do rock, do pop, do indie e do MPB a essas cidades. A banda tem recebido muitos elogios. Com apenas 2 vocais e 2 violões, a banda faz o que muitas bandas com mais integrantes e mais instrumentos não fazem. Ambos possuem músicas próprias e as tocam experimentando o gosto do público nesses locais. A integrante Vanessa Moura se apresenta no dia 8 de outubro no Garden Bar Petiscaria. O Crítica de Ponta fica por aqui. Você pode conferir outras edições em periódico.jor.br. Até a próxima!